Você sabia que todo ano são lançados dezenas de editais culturais aqui em Santa Catarina? Mas quantas vezes perdeu um prazo porque não ficou sabendo a tempo? A Central de Editais reúne editais culturais de Santa Catarina, organizados, atualizados em tempo real, com todas as informações que você precisa. Você pode procurar por área cultural, por região, por valor. Pode configurar alertas. Cada edital vem com as informações importantes em destaque. Quando tecnologia e cultura caminham juntas, mais pessoas podem se formar, participar e fortalecer suas trajetórias no setor cultural. A Central de Editais nasce com esse propósito: ampliar o acesso à informação, fomentar a autonomia e criar condições reais para que agentes e produtores culturais possam desenvolver os seus projetos com mais estratégia e segurança. Acesse a Central de Editais, cadastre-se e transforme oportunidades em realização.